Mestre Jesus, queremos te agradecer essa oportunidade renovada de junto a ti e a espiritualidade amiga aproveitarmos a lição do dia, iniciando o nosso ano com muita alegria, muita paz, muito amor. Sempre estaremos gratos pela oportunidade que nos oferece para colocarmos em prática o que aprendemos com a doutrina que nos deixastes. Se temos direito de pedir alguma coisa, te pedimos que nos acompanhe durante este ano que está se iniciando, para que possamos, nas decisões que tomarmos no nosso caminho, estarmos sempre voltados para aquilo que aprendemos, na busca do nosso aperfeiçoamento diário, na vida espiritual que nos espera. Mestre Jesus, obrigado por essa oportunidade. E que assim seja. Bom dia. Que Deus possa nos abençoar na tarefa desta manhã. Então, que possamos refletir um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus, na visão de hoje, Emmanuel, que no livro Pão Nosso, pela psicografia de Chico Xavier, na lição 37, ele intitula Seria Inútil. Então, vamos pensar um pouquinho no que Emmanuel quer nos dizer nesta lição. Ele começa com um versículo de João, dizendo: já vos disse, por que quereis ouvir novamente? E Jesus, em várias ocasiões, ele diz, quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Nesta lição, Emmanuel vai discorrer e nós vamos procurar ser o máximo possível fiéis às palavras dele, interpretando, obviamente, não lendo na íntegra. Ele vai nos orientar de que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nós tentamos convencer o outro a respeito de nossos pontos de vista, principalmente no que tange ao nosso ponto de vista religioso, espiritual. E Emmanuel vai nos colocar que Jesus está nos mostrando que é perda de tempo isso, que precisamos aproveitar nosso tempo com o outro de outra maneira. Não significa menosprezo, não significa nada, não significa superioridade, porque o outro não vai me compreender de forma alguma. Significa que eu preciso respeitar o outro e que muitas vezes um conhecimento que eu já adquiri, que nós já tenhamos adquirido, pode ser porque nós estamos precisando urgentemente daquele conhecimento como espíritos imortais que somos e que vimos de muitas reencarnações errando, sem conhecimento nenhum, ou aproveitando o nosso conhecimento de maneira equivocada, impondo de maneira até grosseira aos outros. Então, o conhecimento que estamos adquirindo da doutrina de Jesus de uma maneira mais específica, mais ampliada, não pode ser imposta ao outro, e sim colocada ao outro, com respeito, com consideração. E muitas vezes, sem até falar. Francisco de Assis dizia: pregue o evangelho sempre, se necessário, utilize palavras. Então,
é através do exemplo. Muitas vezes uma pessoa chega para nós e está precisando de algum amparo, através apenas de ouvir, acolher com um abraço e estar ao lado, é mais importante do que destilar um monte de conhecimento, um monte de palavras que talvez não ajudarão em nada, ou discutir pontos de vista. Aqui Emmanuel está se referindo estritamente ao aspecto religioso mesmo, que não podemos impor nossa religião, nossos pontos de vista espirituais a ninguém. Se alguém nos procura solicitando informações, é claro que vamos dar, claro, dentro daquela condição em que a pessoa esteja querendo ouvir. Existe um equilíbrio que nós, dentro da psicologia, colocamos, que é o equilíbrio entre dar e receber. Eu preciso aprender a dar, porque às vezes eu dou além do que a pessoa está pedindo e não serve para nada, ela nem entende nada, não conseguiu absorver nada. Então, preciso aprender a dar. E o outro vai receber conforme a pessoa tenha condições de receber. Então, além do aspecto religioso que Emmanuel nos traz, nós podemos expandir essa lição, que seria inútil para qualquer outra situação. Quando a gente vê debates em diversas circunstâncias sobre diversos assuntos que acabam gerando confusão de família, confusão entre amigos, confusão entre pais e filhos, por causa de pontos de vista, que nem sempre o ponto de vista do outro é tão errado assim. Apenas é o ponto de vista dele. E Emmanuel vai nos colocar nessa lição que o tempo e a experiência vai cuidar para que, se esse ponto de vista da pessoa estiver equivocado, ela vai mudar, de acordo com as experiências da reencarnação. Não precisamos ficar impondo nada. O que é que nós precisamos impor? É a transformação interior de cada um de nós, que é o objetivo da reencarnação. Para que nós reencarnamos? Nós reencarnamos para a nossa melhoria, para a aquisição de virtudes. Se é para aquisição de virtudes, então a virtude é minha. A partir do momento em que eu adquiro virtudes, reconheço minhas falhas, reconheço meus pontos frágeis e procuro transformá-los, em qualquer lugar que eu estiver, serei exemplo. Uma luz ilumina onde ela estiver. Então, eu serei exemplo, não precisarei ficar impondo. Nós temos ainda a estranha mania de querermos ter razão em tudo aquilo que pensamos. Então, precisamos tentar equilibrar a balança, nem nos omitirmos, mas também não nos colocarmos de maneira arrogante, de maneira que agrida o outro. E é claro, bom, mas se o outro quiser impor para mim aquilo que ele pensa, aí tentar ter um jogo de cintura aí para poder não entrar nessa discussão, porque Emmanuel vai nos colocar nessa lição. Convidamos a todos a ler essa lição no livro Pão Nosso. Ele vai nos colocar que podemos, sem dúvida alguma, ser fraternos, sermos pessoas que, com educação, possamos sair dessa situação sem encrenca, sem arrumarmos confusão. Na maioria das vezes a gente quer tanto ter razão que acabamos arrumando confusão. E Emmanuel vai dizer, é inútil, porque somente a experiência pode mostrar. Somente a experiência pode fazer com que cada um mude. Se temos a ilusão de mudarmos o outro com nossos conceitos, nós precisamos
acabar com essa ilusão, porque não vamos mudar. Cada um vai mudar a si mesmo. E quando a gente muda a gente mesmo, a gente é, como dissemos, um patamar de exemplo. Muitas pessoas dizem, as pessoas me procuram muito para contar alguma coisa. Por quê? Porque você emana uma energia que acolhe. Então, as pessoas buscam isso mesmo. Acolha com carinho, mas não se envaideça disso. Olha como eu sou legal. Não, não se envaideça, porque ainda o caminho ainda é muito longo para sermos espíritos exemplares. Mas tenha certeza de que você já conseguiu ser uma pessoa que transmite um acolhimento. Isso é bom, é do que o mundo precisa, de acolhimento carinhoso. Então, busquemos isso. E aí, Emmanuel prossegue que o sentido da vida, então, é a melhoria de nós mesmos, não é a melhoria dos outros. Eu não estou aqui na Terra para melhorar o outro, estou para melhorar a mim. O outro vai ser consequência de acordo com o meu exemplo. Então, ele vai dizer, claro que entre outras palavras, que a Terra é uma grande universidade, vamos pensar. Então, eu estou matriculada numa universidade imensa, que é a Terra. Cada um está num nível do curso, mas o curso é o mesmo. O curso é o mesmo para todos. Não importa quem. Qual é o curso? Melhoria, evolução no campo moral e implantação do reino de Deus em nossa vida. E o nosso foco é a vida futura. Esse é o nosso foco e é de todo mundo, porque Deus não faz diferença. É do político que ocupa o maior cargo, é da pessoa que ocupa o menor cargo, não importa. É do morador de um palácio, morador de rua, seja quem for, o objetivo é o mesmo. O que altera é o nível que cada um está neste curso que essa Universidade Terra oferece e que são tão importantes para a evolução espiritual. Este é o sentido da nossa vida, de todos, sem exceção. Então, o momento em que a gente se pegar querendo mudar o outro, observe-se, não, preciso mudar a mim. O outro, automaticamente, eu vou mudando a mim, eu vou conseguir conversar, conseguir compreender, conseguir acolher e até conseguir mostrar que em algumas situações esse outro pode estar pensando de maneira equivocada. É claro que aqui nós excetuamos a questão de quando a pessoa está num caminho de vícios, né? Drogas, álcool, aí não tem o que a gente discutir. Aí é uma orientação bem assertiva mesmo. Fora isso, se forem pontos de vista, que é o que Emmanuel nos coloca, se forem pontos de vista, deveremos sim acolher e tentar compreender que ele tem um ponto de vista diferenciado do meu e que pode até ser bom, ou de acordo com ele vai levar a um caminho diferente de mim, mas que não significa que vai ser ruim. E mesmo no campo da viciação, nós sabemos que podemos orientar e devemos orientar, que é um caminho perigoso, é um caminho pedregoso, mas se a pessoa, a gente sabe disso, né? Se a pessoa realmente quiser ir por esse caminho, nós sabemos que ela vai. E vai, em algum momento, despertar. Ela vai acabar despertando. Por quê? Porque as experiências que ela vai tendo, ela vai acabar percebendo que não é por aí, que aquilo é ruim. E, se Deus permite, imaginemos nós, nossa função nessa situação é orientação. Então, a Terra é uma universidade. Todos estamos no mesmo curso, cada um num
num nível, primeira série, segunda série, terceira série, cada um está no nível, mas o curso é o mesmo e cada um vai passar de série. Não sei em que série estamos. Cada um deve pensar em que série que eu estou. Mas estamos no mesmo curso. E aí nós temos a parábola do semeador, que fala dos solos, né? Para a gente poder entender mais ou menos que solo a gente é. Solo à beira do caminho, que Jesus colocou na parábola do semeador, onde a semente do conhecimento moral, do conhecimento espiritual, do conhecimento até intelectual, que é muito importante, porque o conhecimento nos abre portas para podermos nos transformar interiormente. Claro que nem todos conseguem, mas um dia conseguirão, porque o tempo Deus dá eternamente. Então, a semente que caiu no solo, à beira do caminho, se perde, mas caiu no solo, né? À beira do caminho, é a parábola do semeador. Semeou, caiu ali na beira do caminho, não tem nenhuma raiz, não tem nada, vai se perder. Mas pelo menos se jogou a semente ali. O solo rochoso, que é sem profundidade, aqueles que ouvem até coisas interessantes, coisas importantes. Temos aí dentro do campo filosófico, campo moral, campo religioso, muitas coisas maravilhosas para se ouvir, a não ser coisas que deixam a gente mal, deixam a gente depressivo. Tem muita coisa boa, então ouve, mas não se aprofunda. Somente ouve, fala que legal, mas não se aprofunda para interpretar e tentar colocar isso na vida diária, porque esse é o objetivo da terra fértil, é colocar isso na vida diária. Ouvir uma palestra, por exemplo, pego lá no YouTube um Divaldo Pereira Franco, um Haroldo Dutra Dias, ou qualquer outro que a gente goste, uma Lucilena Galvão, que a gente percebe a profundidade da filosofia em nossa vida, aquilo que a gente gostar, que seja produtivo, que mude o nosso pensamento a respeito da vida. Eu ouço, nossa, ela falou tão bem, gostei tanto, mas não coloco em minha vida, não me toca, não faço nada com aquilo. Então, é o solo rochoso, em que ouviu, a semente caiu, mas não pega profundidade nenhuma. E o solo espinhoso, que é ainda na parábola do semeador, em que a semente é lançada ali, a pessoa reflete, fala, puxa vida, que é a maioria, somos a maioria aí. Puxa vida, é verdade, eu preciso mudar nisso, preciso mudar aquilo. Mas as preocupações do dia a dia, aquilo que me deixa preocupado, me deixa ansiosa, a ansiedade entra aqui no solo espinhoso, porque até então a pessoa não está nem preocupada no solo rochoso, não tem profundidade nenhuma. Quando entra no espinhoso, a pessoa já começou a ter mais preocupação. E as preocupações do dia a dia, que concordamos, são muitas, não tenhamos dúvida, e precisamos aprender a confiar mais, como diz Jesus, busque primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. A gente ainda não acredita nisso. Então vem a ansiedade muito grande e a gente acaba deixando para lá. É o solo espinhoso. O espinho da angústia, da ansiedade, sufoca aquela semente que estava crescendo dentro de nós. Então, o que nos cabe? Bom, que tipo de espinho eu tenho em minha vida que esteja sufocando aquilo que eu estou aprendendo? Então, eu estou aprendendo a respeito de que não devo impor meu ponto de vista a ninguém.
Veja bem o verbo, não devo impor. Ninguém está dizendo que não deva falar, que não deva argumentar quando necessário. O Emmanuel usa o verbo impor. E quando a gente impõe de um jeito assim, ou é isso ou não é nada, né? Ou é isso ou eu não aceito mais nada. Isso é impor. Não quero contrariedade, isso é impor. Então, é claro que precisamos conversar, nos abrir para orientação, claro, é imposição aqui no caso. E quando o outro também não quer, deixa isso para lá. Então, precisamos pensar que tipo de espinho que me deixa ansioso. Que ansiedade vem do verbo ansiar. Eu anseio o quê? Que minha alma está ansiando tanto que eu não consigo ponderar a minha vida, não consigo ponderar os conceitos que eu estou aprendendo. Eu sempre deslizo. Aprendi que a prece diária é uma bênção e uma obrigação para comigo mesmo, para poder me sintonizar com a espiritualidade superior, me sintonizar com o meu Criador. Aprendi isso, mas não faço. Não faço essa oração. Aprendi que meditação pode fazer com que o meu sistema nervoso, através de todas as eletricidades que acontecem ali dentro do cérebro, possam se acalmar e fazer com que eu pense melhor, com que a minha memória funcione melhor, minha criatividade funcione melhor. Aprendi isso, mas não faço. Não faço uma meditação. Não aprendi que a respiração é importantíssima para controle dessa ansiedade, que é o espinho que sufoca aquilo que eu estou aprendendo. Aprendi isso, que respirar, inspirar profundamente, contar até 3 ou 4 e expirar lentamente. Eu já aprendi isso, que isso me tranquiliza, faz com que o meu sistema nervoso se acalme. Já aprendi, por que não faço? Por quê? O que acontece? Cada um tem a sua resposta. A resposta geral é preguiça. Não tenho tempo. Mentira. Porque ninguém está pedindo mais do que 5 a 10 minutos antes de dormir. Ah, mas eu durmo no meio. Faça de pé. Faça de alguma maneira que você não durma. É para o seu bem. Parece que quando orientamos, parece que estamos falando em benefício da gente mesmo. Não, mas se a gente está orientando é de benefício do outro. Então é o benefício de cada um. Mas não fazemos. Por quê? Existe algum espinho aí deste solo que Jesus falou na parábola do semeador, que está sufocando o que eu sei. Está sufocando. Então, eu me torno uma pessoa sempre angustiada, sempre preocupada, sempre amarga, sempre pensando a mil, minha mente está sempre pensando aceleradamente, tenho crises de aceleração cardíaca, crises gastrointestinais, tenho crises até de dor de coluna violenta, porque tensão que a gente vai acumulando. São os espinhos, porque somos solo que já sabemos, não podemos alegar que não sabemos. Nós não somos mais aquele que não tem profundidade, que largou para lá. Não, estamos aqui, estamos refletindo, estamos buscando, estamos trazendo nossos filhos para evangelização infantil, que é um trabalho essencial. Evangelização infantil, mocidade, por quê? Porque estamos plantando dentro dessas mentes que ainda estão abertas a muitos ensinamentos e esperamos que continuem pela encarnação inteira. Então, nós estamos buscando aprendizagem. Já somos solos
que os espinhos ainda sufocam. Não somos mais sem profundidade, que não estamos nem aí. Nem aí, deixa a coisa passar. Não, já estamos pensando. Então, precisamos descobrir que espinho é esse, que preocupação é essa. E resolver. Não é só perguntar, né? Primeiro identificar. Por que eu fico tão preocupada? Por que eu fico tão angustiada? Por que eu fico tão perturbada? Não tenho paz, a minha mente é tão confusa em termos de um monte de pensamento. Por que minhas emoções são tão atrapalhadas? Eu estou sempre com alguma amargura em meu coração. Ter amargura, gente, é normal. Ter raiva é normal. Ter ciúme, inveja, tudo é normal. Mas ter sempre e não procurar resolver, aí já não é normal. Aí é já deixar que os espinhos sufoquem aquilo que a gente está aprendendo. Porque é normal que eu sinta, mas não é normal que eu mantenha. Eu preciso compreender. Compreender a mim. Compreendendo a mim, eu compreendo o outro. Eu não fico impondo ao outro nada, porque eu sei o quanto é difícil para mim. Quantas vezes a gente impõe ao outro alguma coisa e não faz? Eu não faço. Tem o exemplo do Mahatma Gandhi, né? Antes de falar do Mahatma Gandhi, tem o depois disso, né? Depois do espinhoso, é o solo fértil. O solo fértil é aquele que a semente cai e a pessoa produz. Então, ela começa a fazer prece, sem esquecer, começa a fazer as meditações, sem desculpa, começa a ouvir boas palestras, começa a ouvir, e no YouTube tem muitas boas palestras, começa a ter boas companhias, bons diálogos, evita um diálogo de fofocas, de confusões, evita. Se existe, procura mediar para poder achar uma solução. Enfim, começa a ser uma pessoa luz naquele ambiente, onde quer que ela esteja. Em ambiente profissional que tem muita confusão, evita participar. Não significa se isolar, mas ser um pontinho de luz, porque senão se entra naquele clima, naquela confusão, não resolve nada, piora as coisas e fica mal. Então, o solo fértil é aquele que produz, que parte do conhecimento para a ação, começa a praticar. Não, a meditação é bom para mim, eu vou fazer. A prece é bom para mim, eu vou fazer. Conversar com alguém que esteja em condições de me auxiliar faz bem para mim, eu vou fazer, eu vou buscar. Vou buscar esse alguém. A Casa Espírita tem atendimento fraterno, que tem pessoas capacitadas para escutar, para tentar compreender, para tentar auxiliar. Então, tem muitos lugares com bastante recursos de pessoas que possam auxiliar. E não aquele bate-papo em que não tem, ninguém produz nada, né? Porque existem conversas, eu procuro alguém que está tão problemático quanto eu, a gente compete quem é que está pior, né? Não, busque pessoas, não vá largar essa outra pessoa. É tua amiga, tudo bem, mas busque pessoas que realmente estejam mais lúcidas para poder te ajudar. Então, temos como fazer. Esse é o solo fértil, é o solo que produz frutos daquilo que aprendeu. O exemplo de Mahatma Gandhi, que é autotransformação, bom, nós sabemos a grandeza do espírito Mahatma Gandhi, né? A vida dele é exemplo total. Mas tem um caso que a maioria já deve conhecer, em que uma mãe o procura e fala, eu gostaria que o senhor orientasse meu filho para que parasse de comer açúcar. Ele come demais açúcar. E Mahatma Gandhi falou, traga-o daqui uma semana. Ela estranhou, falou, poxa, eu só estou pedindo para ele falar para meu filho, ó, para de comer açúcar. Mas ele falou, traga daqui uma semana. E ela leva dali uma semana. Dali uma semana ele fala, ó, na outra semana. E ela estranha, mas tudo bem. Na outra semana ele fala, por favor, daqui um mês. E vai. Dali
mais ou menos um mês e pouco, ela leva o filho lá. E aí ele pega o filho dela e fala assim: filho, preste bem atenção, para de comer açúcar. Só isso. Aí a mãe estranha. Falou: o senhor precisou de um mês e pouco para falar para meu filho isso? Isso eu falo todo dia. Né? Por que tanto tempo? Ele falou: olha, eu vou lhe dizer o porquê. Porque até quando a senhora veio, eu também era viciado em açúcar. Sabe? Então eu não tinha autoridade para falar para ele: para de comer açúcar. Nesse tempo que a senhora veio, eu me toquei e falei: gente, eu também como demais açúcar. Então eu comecei a me disciplinar, eliminar aos pouquinhos o açúcar da minha vida e consegui. Hoje é só o necessário. Então hoje eu tenho autoridade para dizer ao seu filho: é o solo fértil, aquele que estava também sufocado por um espinho. Não pensemos que a terra tem espíritos bons e não perfeitos. Ele tinha essa questão. E aí, depois que ele conseguiu, ele falou com autoridade. Se o menino parou ou não, a história não continua, tá? Não sei. Mas, pelo menos, Mahatma Gandhi fez a parte dele, né? Como solo fértil, que é o solo que nós estamos em busca de sermos. Além deste solo fértil, nós temos... Bom, em primeiro lugar, vamos pensar: que solo eu sou? Eu sou aquele solo que não estou nem aí, não tenho profundidade nenhuma. Sou esse espinhoso, que a grande maioria de nós ainda somos, que as preocupações do dia, as distrações do dia me fazem esquecer, me fazem não refletir, ou eu estou a caminho já de ser um solo fértil? É para nós refletirmos a esse respeito. Essa parábola de Jesus é do tempo que ele esteve aqui, 2020 anos, né? 24 anos. Então, 25, né? Nossa, o tempo passa. Então, precisamos repensar o que estamos fazendo com os ensinamentos dele, que são atuais. Se nós vermos todas as palestras que temos aí, inclusive filosóficas e até psicológicas, a gente pega uma Ana Beatriz Barbosa, por exemplo, que é o nosso referencial de psiquiatria, não é perfeita, não, tá? Não existe espírito perfeito aqui na Terra. Todo mundo vai falar: tem esse defeito. A gente vive buscando defeitinho nos outros, né? Mas é o nosso referencial. Ela fala bastante de Jesus em várias situações, cita diversas situações. Lúcia Helena também e outros filósofos também. Então, Jesus é atual, ele não é antigo, não. Tá? Às vezes a gente vê pessoas assim repetindo coisas da filosofia, exatamente que está lá no Evangelho de Jesus e que a gente não deu importância. É que Jesus precisa ser estudado, compreendido, e para isso tem os cursos nas casas espíritas. Além do solo, nós temos a questão Joana de Ângeles, que vai nos trazer, como foi dito aqui, né, a respeito do curso de Joana de Ângeles, que temos uma vez por mês. Nós temos a Joana de Ângeles trazendo os níveis de consciência que todas as pessoas são classificadas. O nível de consciência que ela coloca primeiro é o nível de consciência de sono, mas é um sono sem sonho. O que é isso? É aquela pessoa ou aquelas pessoas que ainda não pensam em coisa nenhuma que seja profundo, que seja um pouquinho mais espiritualizado, moralizado.
Pense apenas no campo horizontal. Somente no horizontal, não está nem aí para nada, nem para ninguém. De sono sem sonho nenhum, apenas as coisas materiais. O segundo nível é de sono com sonhos, ou que nós chamamos de estado de vigília. Pessoa, aquele solo que já está começando a produzir, mas ainda é espinhoso. Percebam que existe relação uma com a outra. Esse estado, a gente já começa a se interessar um pouco mais a respeito das verdades da Terra. O que é que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Que tipo de sentido eu vou transmitir aos meus filhos? Que tipo de sentido eu vou colocar no meu dia a dia? Que tipo de propósito eu vou ter? E depois disso, vamos para o nível de consciência desperta, que seria aqui o sono fértil, aquele nível em que a gente já começa a querer produzir alguma coisa positiva, querer produzir algo que possa trazer o bem, fazer bem, tanto para mim quanto para o outro, e sair de discussões infrutíferas que não vão chegar a nada. E depois a consciência desperta é a consciência cósmica, que aí já é um outro nível que a gente ainda um dia vai alcançar, com uma visão maior da vida. Cada um se encontra num nível e precisamos pensar, mas não pensar assim, em que nível está fulano? Em que nível está ciclano? Meu chefe será que está em que nível? Meu colega de trabalho está em que... Não é esse o exercício. O exercício é que nível eu estou. Que nível eu quero estar. Que solo eu sou. Que solo eu quero ser. Para que eu fique bem. Apesar dos problemas. Porque nós não vamos nos livrar de problemas, né, gente? Nós sabemos disso. Sempre vamos ter, porque a Terra ainda é um planeta que tem problemas para resolver. Se dissermos que não, estamos nos iludindo. A Terra tem. E vai caminhando para a solução. Vamos caminhando. Estamos progredindo bastante para solucionar os problemas. Mas é interessante, nós começamos a solucionar um problema, aparece outro. Aparece, vai aparecendo. E se a gente for pegar só nos problemas, dá a impressão de que a gente está regredindo, não é? Dá a impressão que a gente está, meu Deus, onde nós vamos parar? Não nos preocupemos, Deus sabe onde nós vamos parar. Deus sabe e Ele está no comando de tudo e Jesus é o coordenador espiritual do planeta Terra. Então, eles sabem onde vamos parar. Se nos mudarmos o ponto de vista, sairmos do ponto de vista dos problemas e partirmos para o ponto de vista de solução, a gente vê que tem muita mesmo, muita solução. Tem muita coisa boa acontecendo na Terra. Nós é que precisamos mudar o ponto de vista. E o que ainda está ruim, é claro que em algum momento vai ter que ter uma solução. Se não tiver enquanto nós estivermos reencarnados, nós vamos ver do mundo espiritual. Falar, eu não vou ver melhoria. Vai sim, você é imortal. Não vai ver aqui na Terra, vai ver do mundo espiritual. Ok? Mas vai ver. E aí, porque é esse o ponto que nós precisamos pegar da doutrina espírita, muito importante. A doutrina espírita tem esse ensinamento fundamental. Somos imortais. E como imortais, não importa. Se você não vê agora, vê lá no mundo espiritual. Ah, não deu tempo. Reencarna. Não é para folgar também, né? Deixa tudo para o mundo espiritual ou para outra reencarnação. Também não. Porque senão a gente vai voltar do mesmo jeito que veio.
né? E ela falou, puxa, não progrediu nada, podia ter aproveitado melhor o tempo para refletir em alguma coisa e transformar-se num solo um pouco mais fértil, né? Então, precisamos fazer agora, o tempo é hoje, mudarmos o nosso nível de consciência, irmos mudando, o verbo é no gerúndio, eu vou mudando, eu vou aprendendo, eu vou evoluindo, eu vou buscando. Esse é o verbo, sempre no gerúndio. Já busquei. Nossa, que beleza. Tem coisa aí que ainda você não está vendo. Então, é sempre assim. Estou buscando, estou melhorando, estou progredindo. Então, essa é a finalidade. Com a visão da vida imortal, tudo melhora. Eu sou imortal. Então, no momento, eu estou num planeta, numa universidade, em que tem muitas dificuldades, mas também essa universidade está a caminho de melhoria. E eu sou um dos alunos, quero melhorar, quero passar de ano, quero, ao voltar para a minha verdadeira pátria, que é espiritual, avaliar a minha estadia nesta universidade de maneira positiva, de maneira que eu tive ouvidos de ouvir, ninguém precisou impor nada para mim, a não ser quando eu era criança, e criança é outra coisa. Nós estamos falando de adultos, né? Ninguém precisou impor, e quando eu recebi as imposições de criança, eu soube aproveitar, e agora estou buscando me melhorar. Então, eu vou ter o mérito de reencarnar no planeta Terra um pouco melhorado, porque vai melhorar, está sob o comando de Deus, então não tem como não melhorar. As dificuldades que aparecem, Deus e sabe o que está fazendo. É claro que tem o nosso livre-arbítrio aí, Deus respeita. Então, tiveram o livre-arbítrio, não souberam usar. Bom, entra na lei de causa e efeito, ok? Vamos sofrer as consequências, mas nada que a gente vá afundar, vá ter uma catástrofe. Não, Deus faz as coisas para o nosso bem. Às vezes vem uma lição um pouquinho difícil da gente passar, mas se a gente buscar na oração, na meditação, no conhecimento, o auxílio, a gente consegue passar. A gente consegue fazer com que as coisas fiquem melhores para cada um de nós. E ficando melhores, a gente vai sendo luz também na vida das pessoas. Para podermos encerrar, Emmanuel traz essa recomendação, né, que todos, sem exceção, chegaremos ao reino de Deus, pois ele está dentro de nós. Conforme a gente vai progredindo, nós vamos contatuando com esse reino dentro de nós. E ele traz, para não esquecermos de falar, o exemplo do cego de nascença. Muito interessante. Ele coloca nessa lição que o cego de nascença era uma pessoa, tá, se não me engano, em Mateus, tá? Que ele era cego de nascença. Então, a mãe, pai, tudo sabia, ele nasceu cego, não adquiriu a cegueira. E aí, Jesus, na passagem para Jericó, ele cura esse cego. Ele cura com lodo, ou melhor, com barro, né? Saliva, coloca no olho do cego e fala para ele: vá até o campo, o lago de Siloé, e se lave. Era parte do cego. Se ele não fizesse isso, não daria certo. Então ele foi, lavou e passou a ver. E aí, todo o pessoal dali, principalmente os fariseus que perseguiam Jesus por circunstâncias aí diversas, livro Paulo e Estevão é um grande ensinamento para nós. Quem não leu, recomendamos.
Os fariseus então estavam muito bravos, porque Jesus era visto como um competidor deles. E também, assim, ele curava de sábado. Sábado era um dia sagrado. Então Jesus era muito perseguido, mas Jesus não se importava. Meu pai trabalha todos os dias, por que não? Então começaram a discutir com o cego de nascença. Discutir, por que isso, por que aquilo, me explica e tal. Aí o cego de nascença falou, olha, é o seguinte, de tanto da explicação, ele falou, ó, o seguinte, eu acho que ele é um profeta, vocês acham que não. Eu sei que eu fui curado, vocês não querem acreditar, mas eu só sei de uma coisa, eu não enxergava, agora eu enxergo. É só isso, com licença, e vai seguir a vida dele junto com os ensinamentos de Jesus. Quer dizer, Emmanuel coloca essa parte dizendo assim, ó, ele não discutiu, simplesmente disse, ó, esse é o fato, e pronto. Discutir demais, debater demais, não adiantaria. Que Deus nos ajude a sermos pessoas assertivas naquilo que nós estamos aprendendo a ser. E que sejamos este solo cada vez mais fértil, cuidando dos espinhos que sufocam o que aprendemos, cuidando deles, tentando afastá-los e buscando ter um nível de consciência mais desperta diante da vida. Muita paz a todos. E vamos então para a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, somos seus aprendizes. Sabemos, Mestre, o quanto nós estamos há muitos séculos errando e acertando, errando e acertando. Lhe pedimos, Senhor, que permita-nos ter o auxílio dos espíritos que já acertam mais do que erram, para que também consigamos acertar mais. Lhe rogamos, Senhor, o amparo em nossas dificuldades diárias, o amparo nas dificuldades de relacionamento, dificuldades econômicas, sociais, saúde, que cada um tem. Ampara-nos, Jesus, para que consigamos ter uma lucidez maior diante da vida, que consigamos ter a clareza dos objetivos em que estamos aqui nesta grande universidade. Ajuda-nos, Senhor, ampara nossos familiares, ampara nossos governantes, para que possamos ter um pouco mais de paz. E que lembremos do que Chico Xavier sempre nos diz: ao outro eu dou o direito de ser como ele quiser. A mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Que a paz deste Jesus tão amado nos envolva e tenhamos um bom retorno ao nosso lar.